Oi pessoal, eu sou a Samira do Leitura Cativante e tô aqui hoje pra gente falar sobre a série Vicious Lost Boys. Ela basicamente é um reconto de Peter Pan e os Garotos Perdidos, tá? Peter Pan é um clássico infantil que já tiveram diversos filmes e a autora aqui nessa série ela resolveu trazer isso para um lado mais dark, adulto, trazendo temas bastante controversos e tabu na sociedade. Essa série de livros ela se encaixa no famoso Dark Romance. O que é isso? São romances adultos com uma temática mais pesada. Então muitas vezes eles vão envolver máfia, sequestro, agressões de todos os tipos e assim por diante. Então é um nicho literário bem específico, mas que não é todo mundo que vai gostar dele, então ele acabou se separando ali do romance. Essa série é composta por 5 livros. O primeiro livro se chama O Rei da Terra do Nunca. Aqui a gente vai acompanhar a nossa personagem Winnie Darling, que está prestes a fazer 18 anos e aproveita a vida como pode, de todas as maneiras que ela gosta. Tanto que na cidade ela é conhecida por nomes um pouco agressivos, tipo, né? A própria personagem fala, eu tenho que aproveitar a vida enquanto eu tenho ela. Por quê? Na família dela, todas as mulheres, quando fizeram 18 anos, enlouqueceram. E isso já faz algumas gerações, alguns séculos que isso está acontecendo, sabe? E ela morre de medo de ficar louca. Então ela diz que ela tem que aproveitar a vida antes de estar louca. E ela faz tudo o que ela quer. Ela vive com a mãe, com uma mãe que, pelas próprias palavras da personagem, é louca e vive controlada à base de remédios e álcool. Por quê? Porque a mãe passou dos 18 anos e ficou louca realmente. E desde que a Winnie se lembra as memórias dela, a mãe contratou exorcistas, bruxas, padres, pastores, de tudo para exorcizar a filha, para fazer símbolos, para fazer de tudo com a filha e impedir que ela fosse levada quando fizesse 18 anos. Tanto que a própria Winnie fala que a costa dela é cheia de cicatrizes de tudo que ela passou durante a infância. E a mãe não consegue um trabalho porque ela tem pânico de sair de casa. Às vezes ela sai, mas ela basicamente fica mais presa dentro de casa. Então a Winnie trabalha e traz dinheiro para sustentar a casa. Aí nós começamos o livro conhecendo o dia inteiro dela, com tudo que ela tá fazendo, justo no dia que ela vai fazer 18 anos. E a mãe dela tá morrendo de medo que ela desapareça. E ela falando pra mãe que a mãe tem que parar de paranoia, que nada vai acontecer com ela. Aí a mãe liga desesperada pra Winnie, dizendo cadê ela, porque tá perto do horário que a Winnie nasceu. E a Winnie fala, tô chegando em casa. E quando ela entra em casa, tem um cara sentado na sala dela, esperando ela chegar. E pela descrição dela, ele aparenta ter a mesma idade que ela. E aí a mãe dela chega correndo de fundo da casa, desesperada, e começa a gritar que ele não pode levar ela, que é filha dela e não sei o que. E aí ele fala, é bom te ver de novo, mas você conhece as regras e eu vou levá-la comigo. E ele pega a Winnie, desacorda ela e leva ela embora. O livro começa assim, gente. O livro, ele é curtinho. Todos os livros da série não chegam nenhum a 300 páginas, é em torno de 250, 260 páginas cada um. Então você lê muito rápido. Quando ela acorda, ela está na Terra do Nunca e vai conhecendo os Garotos Perdidos. E nós vamos estar sempre em volta com 4 caras. Dos Garotos Perdidos ali, os 4 desses vão ser sempre os principais, que é o Peter Pan, que levou ela, o Vane, que tem um olho roxo, um olho preto, e os gêmeos Fei. Eles são príncipe das fadas, mas estão exilados. E aí nós vamos, aos poucos, conhecendo essa história. Porque o Peter Pan sequestrou a Winnie. E aqui a gente vai vendo que é ele que sequestra as mulheres e depois elas voltam loucas. Então a gente quer saber o que acontece. No primeiro livro, a Winnie não tá muito acreditando que foi sequestrada. É um mundo diferente. Ela acha que tá dormindo, até que algumas coisas ficam bem impossíveis de acontecer. E ela resolve que ela vai seduzir os caras ali pra jogar um contra o outro, eles ficarem com raiva que ficaram com ela, e assim ela pode fugir. Essa é a ideia dela, porque ela está presa dentro da casa. Presa, entre aspas. É uma casa na praia, ela tem acesso à praia inteira, ela só não pode ir pra cidade. E aí ela consegue conversar com o Peter Pan, e ele fala que a primeira Darling, que Darling é o sobrenome dela, a primeira geração de mulheres da família dela, lá pra trás,
roubou algo muito importante dele e ele quer de volta. E aí ela fala, mas então você trate isso com a minha antepassada, eu não tenho nada com isso. E aí ele fala que os segredos são passados através do sangue, então ela tem sim as respostas que ele quer. Só que ele não consegue saber essa resposta. Então ele chama a Rainha Fei, que era uma mais nova dos gêmeos. E aí a gente se pergunta, mas se ela é rainha, por que que os gêmeos estão ali? E a gente vai descobrir que eles foram expulsos do reino dos Fei, porque, né, no próprio pai, porque o pai estava fazendo alguma coisa que eles não concordavam, então eles foram lá e tomaram essa atitude. Aí foi arrancadas as asas deles e eles foram expulsos do castelo. E desde então eles estão com o Pan ali na Terra do Nunca. E a gente fica... Tá, então é só descobrir isso. Mas o que que o Peter Pan quer? Ele quer a sombra dele, quer a sombra da vida que controla a Terra do Nunca. E a Tinkerbell roubou dele, junto com a primeira Darling, sumiram com essa sombra. Só que a história diz que a Tinkerbell também, né, com essa Darling que roubou a sombra dele. Então, de raiva, ele foi lá e falou as palavras impronunciáveis para uma fada, e com essas palavras ele nela, né? Eu falei que o Dark Romance tinha muita coisa diferente, ou seja, o tempo todo tem alguém, né, indo com Deus. Então, Tinkerbell não existe aqui nesses livros. Ela é citada várias vezes ao longo da série, tá? Mas não existe aqui. Aí a rainha vem, consegue olhar ali na memória da Winnie e a Winnie começa a sentir muita dor e ela começa a gritar. E aí o Vane, que até então se mantinha afastado da Winnie, apesar dos outros já terem se rendido ao encanto dela, ele simplesmente empurra a rainha e tira a Winnie dali e leva ela pro quarto dele para ele poder cuidar dela. E ela acaba falando que sabe onde está o que o Peter tá procurando. E aí, minha gente, ela fala que na verdade, talvez assim, a rainha sempre soubesse onde estava a sombra dele e ela só não quis contar. Porque se o segredo é passado pelo sangue e sempre foi a mesma rainha que foi procurar no sangue das Darling onde estava essa sombra, então ela sabia onde estava o tempo todo, só não queria que o Pan recuperasse a sombra dele. E aí ela conta isso tudo pro Pan. Os gêmeos ficam muito bravos com a irmã e ficam tentando entender o porquê disso. Só que tem um porém, o Pan só consegue sair de dentro de casa à noite. Se ele ficar fora de casa durante o dia, o sol machuca muito ele, até ele, né, uma vez a quase aconteceu isso, porque ele não sabia quando ele perdeu a sombra. Então ele é um garoto noturno. Ele só consegue viver a vida dele durante a noite. E aí a Winnie conta pra ele tudo que ela lembrou ali enquanto a rainha mexia com as memórias dela. E eles montam um plano ali pra poderem ir buscar esta sombra que estava na onde? Na casa da Winnie, escondidíssima. Mas até aí tudo bem. Resolve todo mundo ir, vão lá, chegam lá. Tem um monte de guarda ali da rainha impedindo eles de chegarem onde eles querem. Eles conseguem passar por eles. A Winnie consegue pegar o baú onde está guardado essa sombra e voltam para a Terra do Nunca. E aí o Pan abre o baú e percebe que não é só a sombra dele que está ali, que a dele era a da vida. Só que ali na caixa também está a sombra da morte. Por quê? Cada ilha tem sempre duas sombras, a da vida e a da morte, que você tem que ter o balanço das duas coisas. E aí ele fica meio assim, será que eu vou conseguir pegar a minha sombra? Ela vai ter que voltar pra mim. E a hora que ele abre a caixa, as duas sombras saem de lá, ninguém consegue segurar elas, elas quebram quase a casa inteira e saem pra ilha inteira. E todo mundo sai pela ilha. E assim acaba o primeiro livro. O segundo livro, que é A Sombra da Terra do Nunca, obviamente a gente vai passar o livro inteiro atrás dessas duas sombras, porque você também não pode deixar as sombras sem ninguém, porque se elas pegarem alguém que é inimigo do Pan, vai querer, né, no Pan. Então assim, aí no 2 a gente começa a ter contato com o Capitão Gancho, a gente tem visão dele. Todos os livros têm a visão de basicamente todo mundo. A gente tem a visão dos 4 caras, da Winnie. Aqui no segundo a gente começa a ter a visão do Capitão Gancho. E a gente vai descobrir que lá na casa de praia do Pan, tem uma garota que mora lá. E a irmã do Capitão Gancho. Que ele meio que trocou ela por outra coisa que ele queria ali. Então ele deu a irmã pro Pan e conseguiu algo que queria que estava com o Pan. E a irmã se ressente muito disso,
Só que ela se sente em casa agora, na casa dos meninos perdidos, e não quer ir embora. E o irmão já tentou falar, tenta falar com eles, você vem pra cá. E ela, não, eu gosto daqui. Mas enfim. As sombras saíram pela ilha, ninguém está achando elas. O Capitão Gancho descobre porque a Rainha dos Fei foi lá contar pra ele. Aí ele quer a sombra pra ele agora. No fim das contas, ele consegue pegar a sombra ali, prende elas e tenta esconder do Pan. Ao mesmo tempo em que tudo isso está acontecendo, a Winnie com os meninos estão procurando a sombra. Só que ao mesmo tempo eles estão vivendo o relacionamento deles. Sim, gente, ela está com um relacionamento com mais 4 caras. É bastante explícito no livro, tá? Tudo o que acontece. Só que o Vayne até então não tinha se rendido a ela, porque ele tem medo de machucar ela, porque ele tem dentro dele a sombra da morte da ilha da onde ele nasceu. E ele não consegue controlar essa sombra, gente. A sombra meio que controla ele, então ele tem medo de machucar o Winnie, então ele não se aproxima dela. Mas aos poucos ele vai se rendendo a ela, bem aos poucos, tá? Mas assim, ele vai se rendendo a ela. Aí nós temos toda a história do livro acontecendo, todo mundo caçando essa sombra, e o Capitão Gancho tentando esconder essa sombra do Pan e tentando descobrir como que ele pode pôr a sombra nele, porque não é só assim, abrir a caixa, a sombra vem pra mim, que a gente viu que isso não aconteceu com o Pan no final do primeiro livro. Aí o Pan descobre que tá o Capitão Gancho, vai todo mundo lá e começam a lutar, todo mundo entre si, o Capitão Gancho com os marinheiros, todo mundo batalhando. Aí o Pan consegue pegar a caixa onde estava a sombra dele, consegue abrir, consegue recuperar a sombra dele, e nesse meio tempo, o Vayne tinha mandado a Winnie de volta pra casa, falado, se esconde lá que a gente não sabe o que vai acontecer. E até então, a Sombra da Morte estava passeando pela ilha. Só que a Sombra da Morte, ela não gosta de pessoas, tá? Não interessa se você é um ser mitológico, se você é uma pessoa, ela não gosta de pessoas. Então ela machuca muito quando ela encontra pessoas. E a Sherry acabou encontrando com ela dentro do próprio quarto. E ela tem raiva da Winnie, porque a Winnie está tentando conquistar o Vayne e ela é apaixonada pelo Vayne desde que ela foi lá. E o Vayne nunca deu atenção pra ela. O Vayne nunca saiu com nenhuma garota que apareceu lá porque ele tem medo de machucar elas. Mas a Sherry não quer nem saber. Ela tá tipo assim, se ele não vai ser meu, ele não vai ser de ninguém. Só que ela não pode tocar no Vayne, que ninguém consegue machucar o cara, tá? O cara é desse nível. E aí a Winnie chega correndo e ela ia se esconder no quarto do Pan, que tinha combinado com os outros caras. Só que aí a Sherry fala que tem um passarinho preso dentro do quarto dela. E a casa do Pan é basicamente construída com uma árvore no meio. Então o passarinho tinha rodo lá, então não era incomum eles ficarem presos. E ela fica naquela, nossa, eu não devia ajudar, mas eu vou, porque eu gosto dela e não sei o que, e ela resolve ajudar. Quando ela chega perto do quarto, a Sherry abre a porta, empurra a Winnie lá e tranca a porta por fora. E a Sherry fica só ouvindo o que tá acontecendo. Até que fica tudo em silêncio, ela começa a chamar a Winnie e ela tá arrependida do que ela fez. E ela acha que a menina não está mais ali, né, que foi de arrasta pra cima. Só que quando ela abre a porta, a menina tá parada de costas ali pra porta onde ela está, com a cabeça abaixada, com o cabelo tudo assim na cara. Me lembrou muito a descrição da Samara que aparece no filme. Eu assisti o filme? Claro que não, mas eu já vi imagens que o pessoal põe de meme pela internet. E assim, e ela chama o nome, e a menina nada. E aí o livro acaba assim. Eles são curtinhos, gente. Tanto que eu tô fazendo um vídeo pros 4 livros. Aí tem o livro A Rainha da Terra do Nunca, que é o 3º. Os meninos saem da batalha, chegam em casa, não acham a Winnie, não era pra ela estar. Todo mundo sai procurando ela, até que encontram ela no próprio quarto, dormindo. Só que tem um lobo enorme dormindo do lado dela, como se fosse um cachorrinho assim, dividindo a cama com ela. E quando os meninos tentam se aproximar, eles se põem em posição de ataque e começam a rosnar. E vai indo até que os meninos conseguem se aproximar da Winnie pra ver se ela tá bem, veem que ela tá dormindo. E falam, ela só tá dormindo, depois a gente descobre por que ela não tá onde a gente pediu. E a história vai indo, o Pan conseguiu recuperar a sombra dele. Eles agora vão procurar onde está a sombra da morte. E aí a gente vai acompanhando essa história. Aí quando a Winnie acorda, o Vayne tá muito bravo, perguntando por que ela não foi no quarto do Pan. E ela fala, eu não me recordo, eu só me recordo de entrar em casa, não sei o que aconteceu depois. E todo mundo acha estranho. E aí fica, nossa, mas como assim você não se recorda? E ela, eu não sei.
E o lobo meio que se comunica com ela por pensamento, tá, gente? Então, quando ela vai falar alguma coisa ou quando ela não entende alguma coisa, o lobo responde pra ela. E, conforme o andar da carruagem ali do livro, os gêmeos acabam revelando que eles tiveram um lobo igualzinho àquele quando criança. Só que a mãe fez o lobo ir de arrasta pra cima porque não gostava de bichos. A mãe deles, acidentalmente, era a Tinkerbell, tá, gente? Então, assim... Aí eles sabem que o Pan levou a mãe deles de arrasta pra cima, sabem, e falam que a mãe fez por merecer. Então, assim, se os filhos falam isso, você já vai vendo que não era uma mãe muito boazinha. E desde o primeiro livro, eles vão lembrando algumas coisas, ou contando algumas coisas que a mãe fazia. E a mãe nem sabia que tinha filho, basicamente, tá, gente? Ela largava pros criados cuidarem, e quando os filhos vinham chamar a mãe, ela falava que nem tinha mãe nenhuma ali não, que ela era a rainha. Então, assim, eles encontraram ali no Pan uma família e ficaram ali. E paciência se foi ele que fez isso, né? Aí tá todo mundo lindo e perfeito. E aí a gente começa a ter a visão de um outro personagem chamado Rock, ou Crocodilo. E a gente acaba descobrindo que ele é o irmão do Vane. E os dois não se falam há muito tempo, tá? E esse irmão dele veio porque a rainha Fei solicitou que ele viesse pra conversarem, pra tentarem eliminar o Pan. Só que ele não veio sozinho, porque ele estava numa outra ilha, vivendo entre a realeza. Ele é rei? Não. Ele é basicamente como se fosse um barão ali. E a realeza gosta muito de ter ele na corda ali do pescoço e veio junto com ele. Daí todo mundo conversa. E o crocodilo fala que duvida muito que consigam destruir o Pan, porque o Pan está com a sombra dele. E aí a rainha fala, mas a gente pode encontrar a sombra da morte e ela pode acabar com ele. E ele fala, vou pensar, porque ele sabe que o irmão dele tá com o Pan. E ele não quer machucar o irmão. Nesse meio tempo, o Pan resolve levar a Winnie pra conhecer a cidade pela primeira vez, no terceiro livro. Mas tudo bem, é basicamente como se fosse 2, 3 dias cada livro. A Winnie não voltou mais pra casa da mãe dela depois que resgataram a sombra do Pan, porque ela pediu pra ficar ali com os meninos. Ela disse que não ia embora porque amava todos eles e ia ficar ali. Ok. Eles foram pra cidade. O Pan tá mostrando tudo pra ela, contando a história de como que a cidade foi criada e assim por diante. E resolvem ir num restaurante ali pra comer, porque a Winnie está com fome. Até que chega o crocodilo com a rainha e a princesa que estava com ele. E a rainha vê que o Pan está ali, o Pan vê ela e ele fala, me dei mal. A Winnie estava aproveitando a refeição. Quando chegou a mulher, começando a falar com o Pan e passando a mão nele, deixando claro que eles se conheciam muito bem ali, né? E a Winnie fica irritada. Irritada ao ponto de pegar a faca que ela estava comendo ali, a refeição dela, e, né, bem assim, deixando a outra cega. Ela fez isso do nada? Fez. E quando o Pan olhou pra ela, viu que os 2 olhos dela estavam pretos. E aí ele soube que a sombra da morte estava nela. Porque até então ninguém sabia onde estava essa sombra. Gente, os guardas começaram a atacar ela. O Pan foi tentar salvar ela. E aí virou uma confusão. No fim das contas, a Winnie levou de arrasta pra cima a rainha, a princesa, metade da guarda que estava ali. E basicamente o crocodilo também. Só não levou porque ele é meio difícil assim de ir de arrasta pra cima. Mas quase. E o Pan conseguiu tirar ela de lá, levou ela pra casa. E aí a gente tem a visão do crocodilo. Ele vai até o Capitão Gancho pedindo pra poder ficar ali. Só que o Capitão Gancho morre de medo dele. Por quê? Porque foi ele que... né? Foi por isso que o gancho tem um gancho na mão agora. Foi por causa dele. E aí o Capitão Gancho fala que vai levar ele de arrasta pra cima, porque o cara apagou ali. Só que ele não consegue fazer isso. E aí a gente vai vendo a interação ali dos dois, como que o Capitão Gancho está com tudo isso. E quando o Pan e a Winnie chegam em casa, basicamente começa um joguinho ali no relacionamento de todos e ninguém escuta o que o Pan tá falando. E fazem um jogo ali lindo e pleno. Até que o Vane estava voando com a Winnie no colo, porque o Vane pode voar. E quando ele olha pra ela, ele vê que os 2 olhos dela estão pretos e ele reconhece a sombra, porque ele tem uma nele. E aí o Pan chega e ele briga com o Pan. E o Pan fala, mas eu acabei de descobrir, eu tentei falar e vocês não deixaram. Aí quando eles voltam pra casa, eles contam pros gêmeos. E aí todo mundo olha pra cara dela e fala, o que a gente faz? E ela, se vocês não sabem, imagina eu, né?
E eles querem tirar a sombra da Winnie, porque a Winnie não vai conseguir aguentar a sombra. Só que, nesse meio tempo, a Rainha Fei montou todo um exército, tudo, pra derrubar o Pan e todo mundo que estivesse com ele. E aí, a casa é invadida, aí começam a batalhar, o crocodilo tá ali pra também acabar com tudo. O único carinha que ficou vivo lá da realeza que veio com o crocodilo era alguém que já queria ser rei, mas não tinha como subir sem que todo mundo antes dele falecesse. E já que aconteceu isso, ele tá lindo e pleno ali como rei agora. E ele quer a sombra que está com o Vayne. Então a intenção dele é levar o Vayne de arrasta pra cima. O crocodilo sabia disso? Não. O crocodilo tava mais assim, tentando o que rolaria com o Pan. E aí, né, tem a batalha. A Winnie tá com a sombra, mas ela ainda não sabe utilizar muito bem a sombra. Então ela é uma ajuda que atrapalha ali no meio. Aí conseguem pegar o Vayne, machucam muito ele. E o Pan tá tentando ajudar todo mundo, mas ele também tá ali meio preso com o crocodilo, né? E por que esse nome? Não sei. Ele também é chamado de Devorador de Homens. Por quê? Porque ele literalmente vira como se fosse um espectro e se alimenta das pessoas. Pois é. Aí tá toda essa confusão acontecendo. O Vayne tá quase, né, indo embora. Aí o cara consegue pegar a sombra dele. E aí fala que não precisa mais dele, que vai jogar ele de um penhasco. Eles estão em cima de um penhasco. E a Winnie consegue se soltar bem na hora que jogam o Vayne pra fora. E aí ela pula em cima dele, se abraça nele e pede pra sombra conseguir salvar os dois. E o que ela fala ali meio que faz a sombra se dividir para os dois. E assim a Winnie conseguiria suportar a sombra. E beleza, aí os dois se salvam. Aí a batalha meio que se resolve ali. O Pan com todo mundo da turma do Pan fica vivo. Os pouquíssimos guarda-fei que sobreviveram vão embora fugido. A rainha também. Só que eu vou deixar um ponto bem claro aqui. Os gêmeos sempre tentaram tentaram se reconciliar com a irmã. Sempre. Eles sabiam que o trono era para ser deles, mas como eles foram expulsos pelo que fizeram, eles entendiam toda a atitude que a irmã teve que ter e tudo mais, mas não entendiam porque a irmã estava tentando fazer isso. Mas eles tentavam se aproximar dela, tentavam conversar com ela e ela não queria não, gente. Aí, no finalzinho desse livro, o que acontece? A Rainha Fei simplesmente leva o trono dela para um lago sagrado que tinha ali. Esse lago, o Pan diz que tem muitos espíritos ali dentro e o próprio Pan não pode entrar nele porque o lago não quer o Pan ali. Então o Pan morre de medo de entrar ali. Porém, o lago ama o Vayne e a Winnie. Então, quando os dois entram, o lago ama eles. Só que quando você quer um pedido, quando você quer alguma coisa, você vai até o lago e faz esse pedido. Só que você tem que dar algo em troca. E a rainha deu o trono dela. Ela arrastou o trono até ali, jogou lá e ficou esperando algo acontecer. Só que não aconteceu enquanto ela tava ali, ela desistiu e foi embora. Aí enquanto tava todo mundo na casa do Pan, se recuperando, dormindo, aí o Pan levanta, vai pegar água. Quem que aparece na frente dele? A Tinkerbell. E que ele fez e arrasta pra cima. Aí ela olha pra cara dele e fala, olha, com quanto tempo? E ele, não, você não pode estar viva. Você não pode estar viva, não tem como. E ela, o lago me trouxe de volta. Ele fala as mesmas palavras, só que dessa vez não acontece nada. E ela começa a rir muito dele e disse, pra se livrar de mim dessa vez vai ser bem mais difícil. E o livro acaba aí. Assim, se os filhos não gostavam dela, se o melhor amigo dela fez ela de arrasta pra cima, o que essa mulher tá fazendo aqui? Porque a história aqui conta que a Tinkerbell era apaixonada pelo Pan e não admitia que ele não gostasse dela. Foi por isso que ele deu um fim na primeira Darling lá, porque ele meio que se apaixonou por ela e não pela Tinkerbell. E ela ficou muito brava com isso. Então, basicamente, é uma dor de cotovelo que deu a história desse livro. Aí nós temos o último livro, Os Príncipes da Terra do Nunca. E aí, o que vai acontecer? Tinkerbell voltou. Aí o Pan não teve tempo de falar com os outros, porque ele saiu atrás dela e começou a batalhar pra tentar que ela desaparecesse de novo. O povo que tava dormindo lá no quarto acordou, viu que ele tava batalhando e foi atrás dele pra ver o que tava acontecendo. Só que quando chegam lá, ela não tá mais ali, ele tá sozinho. E aí ele conta o que aconteceu e ninguém consegue acreditar, até que ele fala que foi o lago que fez isso. Aí todo mundo se pergunta, mas por que o lago fez isso? Até que a rainha Fei vem e fala que a mãe voltou
e quer um banquete em comemoração a isso e que os filhos têm que estar lá. Todos eles estão convidados e que ela vai reaver as asas dos filhos. E aí fica subentendido que isso não é um convite, tá, gente? É uma obrigação todo mundo ir. Aí todo mundo se arruma, vão pro banquete, tá todo mundo lá lindo e pleno. Só que a Tinkerbell consegue separar o Pan ali da turminha e começa a revelar umas coisas pra ele sobre a criação dele, porque o Pan não tem memória de como ele surgiu na Terra do Nunca. Ele sabe que ele foi o primeiro, mas ele não sabe como, quem ele era, quem era a mãe, quem era a família, nada. E a Tinkerbell começa a falar umas coisas ali pra ele. E ele fica muito chateado com isso. E enquanto isso, o Crocodilo está dançando com a Winnie. Porque sim, gente, ele ainda está aqui, pleníssimo, e ele só está ali pra ver o circo pegar fogo. E tem uma hora que ele fala que ele queria estar com uma pipoca ali, comendo só pra ver o barraco que estava acontecendo. Que eu dei muita risada, porque é muito isso. Esse livro é barraco atrás de barraco. Quando todo mundo chegou ali, a Tinkerbell falou pros gêmeos que eles deviam colocar as roupas reais deles e manda que a irmã leve eles pra se vestirem. Beleza. Depois disso, eles falam que vão para o banquete, mas vão nada. Eles vão atrás do cofre que tem ali pra procurar a asa deles. Procuram no cofre inteiro e não acham nada. Aí voltam, falam pro Pan que não achou nada e que todo mundo quer ir embora e todo mundo vai embora. Quando chegam em casa, a Winnie tenta se aproximar do Pan, mas o Pan tá se afastando deles porque ele tá muito chateado com tudo que aconteceu e ele sente que a sombra dele não quer ficar com ele. E ele não entende o porquê disso. O Pan dá um basta e não quer conversar com ninguém. Aí todo mundo resolve dormir. O Pan tá completamente bêbado, não quer muito contato com eles, apesar de saber que é a família dele. E eles acham estranho que não estão vendo nenhum dos outros garotos perdidos que moram ali, mas acham que eles estão pela cidade fazendo festa. Aí resolvem ir pro antigo quarto do Pan. E é a primeira vez que a Winnie vai lá conhecer. E o antigo quarto dele, basicamente, o teto é feito de vidro pra poder ver as estrelas toda noite. Por isso que ele não dorme mais lá, porque durante o dia não daria pra ele se esconder. Aí, todo mundo tá lá dormindo. A Winnie fica com vontade de ir no banheiro, vai no banheiro, resolve beber água. E, de repente, quando ela chega na cozinha, tem uma fada lá. Uma fada batendo asinhas, que olha pra cara dela e fala que não suporta ela. Ali é a Tinkerbell, né? E basicamente deixa claro pra ela que ela quer a sombra que está com o Pan. E aí a Winnie fala: por que você não pega a sombra que está comigo, que é muito mais fácil de você tirar? E aí ela fala que não podia ser a sombra da morte. E como a sombra dela estava dividida em duas pessoas, não dava pra tirar. Que ela queria a sombra do Pan pra dar pros filhos, pros gêmeos, né? E aí a Winnie fala: mas ele nunca daria a sombra. Ela falou: ele vai dar a sombra, porque ele quer. E aí ela simplesmente sequestra a Winnie, coloca ela dentro de uma caixa e enterra ela no meio da areia. E os meninos acordam sendo atacados pelos meninos perdidos que tinham sumido e pelos guardas feios. Só que conseguem atacar o Pan com uma arma que machuca ele e ele não consegue mais se curar. E eles conseguem ali derrotar todo mundo até que chegam de dentro do quarto, até que chegam na sala e a Tinkerbell está lá com a filha, que é a Rainha Fei, e mais um monte de guarda. E aí eles perguntam da Winnie e a Tinkerbell fala: se depender de mim, de arrasta pra cima por pouco tempo. E aí eles falam que não sei o que. Os filhos tentam fazer a mãe enxergar o que tá acontecendo. E a mãe fala que só vai contar onde a Winnie está e libertar ela se o Pan der a sombra pros meninos, pros gêmeos. E aí os gêmeos falam que não querem. E aí a irmã revela que queimou as asas deles, não tem como eles reaverem a asa, e a única forma deles terem asas de novo é se a sombra da vida estiver dentro deles. É a única forma. Aí rola outra luta, aí o Pan não se aguenta mais, tá muito machucado, e ele basicamente fala que liberta a sombra dele, e a sombra vai pros gêmeos. Tinkerbell fica feliz da vida e diz que agora eles que vão reinar o castelo das fadas ali. Enquanto isso, o Vé com os gêmeos conseguem sair dali, porque a Tinkerbell agora está lutando com o Peter Pan e vão atrás de onde estava a Winnie. Conseguem salvar ela, só que quando chegam lá, a Rainha Fei estava lá tentando salvar a Winnie. Quando chega lá, eles meio que se ajudam ali e eles têm um plano para derrotar a Tinkerbell
e vão tentar fazer isso. E eles tentam montar um plano ali pra derrotar a Tinkerbell. Quando eles voltam pra casa, o Pan está muito machucado. E o Pan tá inconsolável porque a sombra não quis ficar com ele. E ele não culpa os gêmeos. E os gêmeos se sentem culpados e felizes porque agora eles têm as asas de volta. E aí, todo mundo se reúne ali pra atacar Tinkerbell lá no castelo. E o Pan vai pro lado. Ele não quis ir com o pessoal porque ele não tinha como ajudar ninguém ali. E ele fica ali sentado no lago. Aí o crocodilo aparece. O Pan conta o que aconteceu. E aí o crocodilo fala pro Pan confiar nele. E aí quando o Pan fala que nunca ia confiar, o crocodilo pega ele e afunda ele dentro do lago. Aí quando o Pan para de se mexer, ele sai e vai sentar na beira do lago e fala, agora o lago que vai fazer as coisas. Enquanto isso, ele está tendo a batalha, porque o pessoal chegou na Tinkerbell, tá todo mundo batalhando, tentando derrotar ela, não conseguem. A bicha tá forte dessa vez. A gente volta pro crocodilo de novo e ele falando que o Peter Pan sai do lago voando sozinho. E aí a gente vai pra visão do Pan e o Pan disse que agora sabe quem ele é, da onde ele veio. E aí ele vai lá pra batalha pra ajudar todo mundo, consegue derrotar a Tinkerbell. Aí a Rainha Fei fala que vai abdicar do trono, que vai deixar pros irmãos e que ela vai embora. Parece que tudo vai se encaminhar pro bem. Aí beleza, nós temos aqui os dois vão virar reis e querem que a Winnie case-se com eles. E ela fica, mas vai ser estranho, os Fei não vão me aceitar, até que acabam convencendo ela. E a história deles vai acabar aqui. Os príncipes vão virar reis dos Feis, o Pan sabe quem ele é, e o Vane agora consegue se controlar. Aí nós temos um último capítulo do crocodilo. O crocodilo está à procura da primeira Darlie. Por quê? Porque foi descoberto que ela não foi de arrasta pra cima e nem que ela foi devolvida pro mundo real. O Pan não conseguiu chegar ao mundo real porque foram atacados. Só que ele também nunca contou pra ninguém que ela não foi embora. Ela ficou presa em outra ilha. E ela é uma espécie de paixão ou obsessão do crocodilo. O crocodilo achou que ela tinha morrido, por isso ele odiava o Pan. Só que ela também foi a paixão do Capitão Gancho, que foi por isso que o crocodilo tirou a mão do Capitão Gancho. O Capitão Gancho descobriu isso no final do terceiro livro e foi embora atrás dessa mulher. Agora o crocodilo está indo atrás dela e atrás do Capitão Gancho, porque ele fala que ele quer encontrar de novo ele. Então assim, a história do Peter Pan aqui, nós acabamos. Só que a autora deixa claro, no último capítulo, que vai ter continuação a história do crocodilo e do Capitão Gancho. Se a mulher que eles estão procurando ainda tá viva ou não, não sei. Mas eles vão ir atrás dela. E a rainha que está levando o crocodilo, porque ele precisa saber quem tem memórias dela. E o livro se encerra aí com ele nessa procura. E aí eu fui procurar se tem já o livro escrito e eu descobri que só tem nos Estados Unidos. Lançou acho que no finalzinho do ano. Não sei se vão trazer ele pra cá, mas eu vou esperar lançar o segundo, porque ela falou que é duologia esse daí. Então quando lançar o segundo eu vou atrás de ler, porque eu fiquei curiosa agora. É um livro gostoso de ler, porque vou acabar rapidinho. Algum livro demorou um pouco mais, um pouco menos. Só que assim, o primeiro é muito legal, ele te abre uma série ali que você fica, nossa, legal, o que vai acontecer. O segundo dá andamento, é muito gostoso, mas o último livro eu achei chatinho. Não foi, não vou ler. Mas assim, parecia muita repetição de tudo que já tinha acontecido nos outros livros. Não traz nada de novo, basicamente, além da Tinkerbell voltar à vida. Mas também não dá muito desenvolvimento. Parece que a autora tava meio cansada de escrever e só foi, vai assim, tá bom. Ele não é ruim, mas foi o mais chato dos 4. Mas assim, eu gostei muito de ler. Só que vamos deixar claro, é um livro adulto, muito adulto. Ela se envolve com os 4 caras. As cenas são bastante explícitas de todos os jeitos possíveis que se pode ter. E tem muita cena no meio desses livros, tá? O livro basicamente é em volta dessas cenas, pra depois ter um pouco de batalha, de qualquer outra coisa. Mas eu gostei muito da história, eu gostei dessa repaginada em todo mundo, de conhecer um lado diferente ali do Peter Pan. Mas é isso, pessoal. Se você gosta do Peter Pan e você gosta de livros mais adultos, você pode ler essa série, que talvez você goste. Se você não gosta de livros tão adultos assim, eu vou falar pra você não ir atrás desse. Mas deixa aqui nos comentários se você já leu, o que vocês acharam da série.
se querem saber o que vai acontecer com o Devorador de Homens ali igual eu. Mas é isso, pessoal. Beijos. Tchau!